Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início a mais uma aula de redação aqui dentro do cursinho. E como de costume, antes de iniciar a aula de hoje, nós vamos recapitular um pouquinho sobre a aula passada. Bom, na aula passada falamos sobre acentuação e um novo acordo ortográfico. Relembramos sobre sílaba tônica, sílaba tona, relembramos como se acentua proparoxítona, paroxítonas, oxítonas. Também vimos o que mudou no novo acordo ortográfico. Por exemplo, o alfabeto, que acrescentou mais 3 letras, acentos, o uso de hífen. Já que recapitulamos o que vimos na aula passada, nós vamos dar início à nossa aula de hoje, que tem como tema o crase. Bom, vamos lá. A crase nada mais é que a junção da preposição a com mais um artigo a. Ou seja, é como se tivesse uma frase 2A, seria vou à igreja. E para não ficar com 2A, a gente usa a crase para simbolizar isso. Falando de uma maneira mais formal, a crase é o nome de um fenômeno linguístico em que se pronuncia o som de duas vogais em apenas uma emissão sonora. Na verdade, trata-se de uma união, como diz o próprio nome grego, crasis. O acento grave indicativo da crase deve ser empregado em contrações de preposição a, com. A gente aplica a crase quando tem o artigo definido feminino. Um exemplo é: o homem foi à reunião descrita na ata. E em pronomes que se referem a aquele, aquela ou aquilo. Referimos-nos àquele assunto mencionado. Dentro da utilização da crase, nós temos uns casos que são obrigatórios a utilização dela. E esses casos são quando nós temos uma locução adverbial feminina, exemplo, à vista, à noite, à esquerda, em expressão masculina ou feminina, com o sentido de a moda de, exemplos, gol, a Pelé, cabelos, a Sansão, em locuções prepositiva, como à vista de, à beira de, em locução proporcional, à medida que, à proporção que, diante da palavra distância, quando estiver determinada, o acidente se deu à distância de 100 metros e antes de horas. Viajarei às 6 horas da manhã, só chegarei em casa à meia-noite. Uma observação importante é que existem alguns recursos que servem para nos dar um auxílio para sabermos se a palavra vai ser acraseada ou não. Em alguns casos, a gente pode substituir a palavra feminina por uma masculina equivalente. Caso na hora que a gente substituir, ocorrer uma substituição com o ao, a crase está confirmada. Por exemplo, as informações foram solicitadas à diretora. Se a gente substituir, fica as informações foram solicitadas ao diretor, ou seja, o a de antes de diretora é craseado. E também com nomes próprios geográficos, a gente substitui o verbo da frase pelo verbo voltar. Caso resulte na expressão voltar da, tem crase, tipo, faremos uma visita à Bahia. Faz 2 dias que voltamos da Bahia. O a Bahia tem crase. Não me esqueço da viagem a Roma. Vou voltar ao voltar de Roma. Aí tem até um macetinho que fica. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Agora vamos conversar um pouquinho sobre alguns casos facultativos da utilização da crase, que são após a preposição até. Como exemplo, caminharemos até a sala do diretor. Diante de pronome possessivo feminino, ninguém fará menção à sua citação. Diante da palavra dona, enviamos a correspondência à dona Néia. Diante de substantivo próprio feminino, houve uma homenagem a Arlete. Agora, por último, mas não menos importante, os casos proibitivos, ou seja, aqueles que não se pode empregar o acento grave, no caso a crase. A gente não se emprega a crase diante de palavra masculina, como andar a pé, vender a prazo. Também não empregamos a crase diante da palavra com sentido indefinido. O homem não assiste a filmes medíocres.
Diante de verbos, os meninos estavam dispostos a estudar gramática. Também não é craseada diante de alguns pronomes, sejam eles de pessoais, de tratamento, indefinidos ou interrogativo. A Sua Excelência, dirigimos um comunicado. E em expressões com palavras repetidas, como cara a cara, dia a dia, mano a mano, roda a roda. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem mandar via Classroom. Também terá exercícios de fixação sobre o conteúdo. E é isso, obrigado. I would have stayed at home, 'cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've